Hoje a gente vai falar sobre solo. Sou um solo fértil? Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Sou um solo fértil? Vamos fazer a nossa declaração antes de fé? Todo mundo com Bíblia de papel ou celular? Levante a sua Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Ih, ficou embolado, hein? Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Glória a Deus, igreja. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 13, de 1 a 9. Mateus 13, de 1 a 9. Alessandro, tu tem como ajustar aqui a TV aqui para eu ver o que está passando atrás? Mateus 13, de 1 a 9. Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia. Eu vou ler na versão NAA. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Curve sua cabeça, vamos orar? Pai, a sua palavra foi lida. Esteja, Pai, transmitindo a mensagem que o Senhor quer para o seu povo, Pai. Fale conosco, Pai, que eu seja a boca sua, Pai, nada vindo de mim, Pai. Tudo vindo do alto, Pai, para o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele transmitia muitas mensagens por meio de parábolas. Parábolas, o que é parábolas? É uma história fictícia que transmite algum ensinamento. E Jesus, ele falava muito por meio de palavras. E eram verdades complexas explicadas de formas simples. A gente vê aqui que ele usa a parábola da semeadura, ele fala sobre plantação. E era a linguagem daquela época. Muitos agricultores, muitos pastores, e ele usa a plantação, a agricultura, para transmitir a mensagem. Tem alguém aqui formado em agronomia? Alguém agricultor? Tem alguém aqui que... Não, ninguém? Ele usava isso, né? E o texto lido, a palavra, a semente jogada é o quê? A palavra de Deus, né? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso era a semente jogada. E na Bíblia ela tem várias partes relacionadas à agricultura. A gente tem a parte dos ramos enxertados. Ramos enxertados. Nós somos ramos enxertados. Enxertados onde? Na oliveira. Nós éramos ramos de oliveira brava e hoje somos enxertados na oliveira cultivada. O que isso quer dizer? Nós, como gentios, recebemos a salvação. Fomos enxertados. O enxerto, ele faz parte da agricultura. Você enxertar uma planta na outra, né? O meu pai, ele fazia isso, né? Ele enxertava laranja, acho que no limão.
porque o limão era mais forte e ele enxertava laranja, tangerina e ficava imune a pragas. Isso é enxertar, né? E a gente também foi a mesma coisa. A gente era uma oliveira brava, nossos ramos, e a gente foi enxertado na oliveira cultivada, né? Onde a raiz é mais forte e nos dá uma seiva, né? Uma seiva que é Deus, que vem de Deus. Outro ensinamento é a respeito dos falsos profetas. A Bíblia fala que a gente reconhece um falso profeta pelos frutos que ele apresenta. É dito lá, é possível colher uvas de um espinheiro? É possível colher figos de ervas daninhas? A gente conhece a árvore pelo fruto apresentado. É uma das formas da gente reconhecer um falso profeta, um falso pastor, um falso cristão. A gente reconhece o falso pelo fruto que ele apresenta. Ele não consegue disfarçar isso, né? A bananeira, ela não consegue dar outro fruto, porque é o que está dentro dela, é o interior dela. E ela, mais cedo ou mais tarde, ela vai apresentar o verdadeiro fruto dela, não vai conseguir disfarçar. Outra situação é a parábola do joio e do trigo. Jesus, ele semeia a boa semente, que é o trigo. O inimigo, ele semeia a má semente, que é o joio. E os servos, eles perguntam assim ao dono da terra: mas como isso aconteceu? O Senhor não semeou somente trigo? Como é que tem o joio? O inimigo veio à noite e semeou o joio no meio da plantação. E os servos perguntam ao dono da propriedade: vamos arrancar o joio do meio do trigo? Não, deixem que cresçam juntos. E no tempo certo será arrancado e será separado. O joio vai para o fogo e o trigo vai para o celeiro, para a glória eterna, né? E o joio... E como é que a gente sabe quem é o joio? A Bíblia nos fala que é aquele que serve de pedra de tropeço e pratica o mal. A gente sabe, né? Que na igreja, na formação da igreja, tem o joio e tem o trigo dentro da igreja. É algo forte a se dizer, mas é. Tem pessoas dentro da igreja que vão servir de pedra de tropeço para a salvação do próximo. Tem pessoas dentro da igreja que foram plantadas para fazer o mal. E não é muito difícil a gente receber pessoas no gabinete que foram extremamente feridas por outras pessoas dentro da igreja. A gente tem que ter a noção que dentro da igreja não tem só santo. Dentro da igreja vai ter o joio e o trigo. E o nível de maturidade que a gente alcança, a gente vai saber: opa, esse aí é joio. Ele não pode atrapalhar a minha bênção. Ele não pode atrapalhar a minha salvação. Quanto mais maduro, mais discernimento para distinguir o joio e distinguir o trigo. E o tempo da colheita, a gente vai ver isso. No tempo da colheita, a gente vai ver essa separação. Jesus voltando vai levar o trigo e o joio vai ser lançado no fogo. Então, igreja, não se preocupe com o joio que está no meio, porque Deus, ele está vendo. Deus já fez uma previsão dessa. E se algum joio, ele te machucou, não leva isso para o coração. Ele é joio, ele é pedra de tropeço e ele pratica o mal. Ele foi plantado pelo inimigo. Nem todos que estão na igreja são salvos. É forte para o pastor dizer isso? É forte. Nem todos que estão na igreja são salvos. Não são todos que são salvos. São aqueles que se posicionam. É aqueles que buscam. É aqueles que obedecem. Esses são os salvos. Outro texto que fala sobre agricultura é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus disse isso. Ele é a videira verdadeira e o pai, o agricultor. O ramo que está em Cristo e não produz fruto, será cortado. O ramo que der fruto, será podado e dará mais fruto ainda. A poda
é de Deus. A provação que você está passando, ela vem de Deus. Para que ela vem de Deus? Para que você produza mais frutos. A poda também não é um corte, é um corte. É a provação que a gente passa. Mas a gente precisa da poda para dar mais fruto, né? Uma vez eu cheguei na casa do meu pai, né? Meu pai é falecido, né? Ele gostava muito desse negócio de agricultura, de plantar mandioca, de plantar as coisas. Ele tinha um terreno assim, um sítio bem grande, ele vivia plantando. A gente chegava lá, quase não via ele, estava no meio do mato plantando, estava lá, e isso era a felicidade dele, né? Eu cheguei lá um belo dia, uma moreira que tinha bonita. Ele podou a moreira, ela ficou quase careca. Falei, pai, o que tu fez na moreira? Tu vai ver o que eu fiz na moreira. E aquela moreira, quando ela deu a mora, foi cada mora, que eu falei, nossa, ele podou e ela voltou com mais força. As amoras eram gigantes por conta da poda. E quando a gente passa pela poda, a gente passa pela provação, a gente vai dar frutos gigantes. A gente vai dar muitos frutos, mas precisamos passar pela poda. E os ramos que já estão limpos é por causa da palavra que já lhes tenho falado. Olha o que Jesus ele referencia. Ele fala que os ramos que estão limpos é pela palavra que ele já tem falado. Se a gente estiver obedecendo, seguindo, direcionado pelo Espírito Santo, como a Renata falou hoje na ministração, a gente já está podado. É só obedecer. Essa é a nossa poda. Quando a gente obedece, cheio da palavra, a gente vai dar muito fruto. Essa é a nossa poda. Cada vez mais cheio. Permaneçam na videira e Cristo permanecerá em vós. A caminhada cristã, ela é de permanência. Permanecer. Nesse texto, não sei se são 4 ou 5 vezes que tem a palavra permaneça. Permaneça na videira, permaneça em Cristo. Não adianta a gente viver um cristianismo de alto e baixo. Nós temos que permanecer em Cristo. Independente do que acontecer, permanecer na videira. Porque quando a gente desliga da videira, a gente não recebe mais seiva, não recebe mais o alimento. A gente vira um galho seco. Por isso que temos que permanecer em Cristo. Se o ramo estiver na videira, produzirá muitos frutos. O ramo que permanece na videira, o ramo que não permanece, ele é seca e é lançado no fogo. Então, a palavra para o texto da videira, permanecer. Nós temos que permanecer em Cristo, independente das circunstâncias, independente das situações. E no texto lido, nós temos 4 tipos de solo. O solo duro e batido, um solo rochoso, um solo cheio de ervas daninhas e espinhosas e uma boa terra. O semeador lançou a semente em 4 solos. Solo duro e batido, solo rochoso, solo cheio de ervas daninhas e espinhosas e uma boa terra. As mulheres que gostam de plantar aí, tem aquelas plantinhas, sabe que não dá para plantar na pedra, sabe que não dá para plantar naquela terra batida. Você precisa de uma terra fofa, uma terra adubada para você plantar e você ter uma boa flor, ter uma boa planta. Se você planta em qualquer outro tipo de solo, você não vai ter o desenvolvimento necessário da planta. E a gente vai bater aqui alguns solos, né? A primeira semente caiu o quê? À beira do caminho. E como é que é o caminho? O caminho é um solo batido. A gente vê estrada de terra, né? A estrada de terra onde passa muitas pessoas, onde passa muito veículo, ele é um solo batido, é uma terra batida. E nos lados ali a terra já é mais macia. A que cai à beira do caminho, a semente ela cai e não penetra na terra. O solo é batido, ela não consegue penetrar. E aquela semente, ela fica o quê? Exposta. Ela não entra na terra. E em Lucas, ele fala assim, ele fala que a semente foi pisada. Essa semente que caiu no solo batido, ela foi pisada por quem passava, pelos transeuntes. E o que que se diz? O que que significa essa pisada? É uma pessoa que recebeu a palavra de Deus e ela não valorizou. Pisar é o quê? Desprezar.
A pessoa recebe a palavra, mas despreza. Ela pisa. Isso aí não é para mim. Quantas pessoas a gente fala do evangelho, fala de Deus, e a pessoa recebe com desprezo. A pessoa menospreza. Sai daqui, ô crente. Sai daqui que isso não é para mim. Isso é um solo batido. Também diz que as aves a comeram. Por que as aves a comeram? Porque ela estava exposta. Ela não tinha uma terra abraçando ela. Ela estava exposta à beira do caminho. E a ave chega e leva essa semente. E o que a ave simboliza? O inimigo. Aquela semente não está protegida pela terra. O inimigo está vendo aquela palavra exposta. Aquela palavra ali está exposta ali no teu coração. O inimigo vem e leva. Porque ela não está no solo. Ela não está enraizada. O inimigo arrebata do coração. E você não entende o que está naquela palavra. Quando ela não penetra, é porque a gente não entendeu plenamente a palavra. Para a palavra penetrar no solo, a gente tem que entender a palavra. Deixa a palavra sobre o solo. Então você tem que levar a palavra e de forma inteligível, né? Que a pessoa entenda. Uma palavra simples. Eu falei aqui alguns domingos atrás que todos têm que saber do plano da salvação, de ponta a ponta. E de uma forma simples para explicar. Quando você explica o plano da salvação para a pessoa, ela vai receber o porquê do sacrifício. Se você chegar apenas e dizer assim, Jesus morreu na cruz por você. A pessoa, tá. E daí? Ela precisa ser explicada. A pessoa tem que ter um entendimento, ela precisa ser compreendida. O que a morte de Cristo significou na cruz? O que essa morte representa na cruz? O que esse sangue representa na cruz? Esse sangue que purifica os nossos pecados. O porquê de uma morte? Tudo isso tem que ser explicado para a pessoa. Não adianta somente, Jesus morreu na cruz, Jesus te ama. Explica o plano da salvação. A pessoa precisa entender que o pecado separava ela de Deus. E precisava de um sangue puro. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E a pessoa precisa entender que aquele sangue vertido na cruz apagou os pecados. E hoje ela vai poder ter um relacionamento com Deus. Precisa ser compreendido. A semente que cai no solo rochoso. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Agora eu vou dar outro exemplo. Hoje eu estou cheio de exemplo, né? Eu plantei um limão, né? E fiz uma competição com a minha mãe. A gente colocou no... Eu botei ele mais raso e ele apareceu logo, o limão brotando. A minha mãe botou mais fundo e demorou mais para aparecer, porque estava mais fundo na terra. E é o que acontece na pedra. Ela está na superfície. Quando a semente bate na superfície, ela logo aparece. A planta logo brota, porque está muito na superfície. Ela não está formando raízes. Ela não está se preparando para subir forte. Ela sobe fraca, porque ela não tem uma raiz profunda. E o solo rochoso, ele representa o quê? Pouca terra. Pouca terra. Pouco conhecimento da palavra. Pouco envolvimento na palavra. Ele tem pouca terra, está na superfície. Ele não está protegido. Ele brota rapidamente, mas não tem proteção. O solo rochoso não possibilita raízes profundas e não tem umidade para buscar. E o que é umidade? É o poder do Espírito Santo. As águas que fluem do templo de Deus, as águas que fluem do trono de Deus, isso é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Uma raiz que não é profunda, ela não tem intimidade com o Espírito Santo. Ela não tem intimidade com Deus. Ela é superficial. Ela é superficial no conhecimento da palavra. É superficial no relacionamento com Deus. Ela não tem profundidade. Qualquer coisinha que acontece na igreja, eu vou sair da igreja. Porque ela não é profunda. Qualquer coisa que acontece na igreja, interrompe.
a caminhada e a permanência dela, porque ela não é profunda, não é uma raiz profunda, não é uma raiz preparada para buscar o líquido lá embaixo na época da seca. Não tem líquido lá embaixo para ela buscar, não tem conhecimento, não tem poder de Deus lá embaixo para buscar. Ela é bem rasa. E o que acontece com essa planta? O sol a queima, porque ela não tem umidade, ela não consegue buscar umidade, e aquele sol queima essa planta. E Lucas fala que essa planta ela queima por falta de umidade, por falta de relacionamento com Deus, por falta de intimidade com o Espírito Santo, por falta de conhecimento. E isso queima a planta. Esse é o solo rochoso. E a angústia e perseguição, logo a pessoa se escandaliza. Uma perseguição curta, pequena, ela logo se escandaliza. Quantos aqui são os primeiros na fé na sua casa? Temos aqui primeiros na fé na sua casa? Quantas lutas vocês enfrentam nas suas casas? Quantas lutas, quantas perseguições? Se você não tiver raízes profundas, a primeira perseguição você chuta o balde e você abandona a fé. A primeira coisa que o marido disser, já vai para aquela igreja de novo, ô beata? Você perdeu a sua profundidade, se você não tiver raízes profundas. Quando o irmão dizer, agora só pensa na igreja, você não vai vir beber com a gente? Se você não está fundamentado, se você não está com raízes profundas, você logo perde isso. As tentações aumentam quando você recebe a Cristo. Por que as tentações aumentam? Você estava no mundo perdido fazendo a vontade do inimigo. Você recebe Cristo como seu Salvador. Você já era dele. Agora não. Agora você é do inimigo dele. A sua vida pertence ao inimigo de Deus. E ele está insatisfeito com isso. Ele perdeu um no time dele. Você fazia a vontade dele, você não faz mais. Você é uma nova pessoa. Ele está insatisfeito. As tentações vão aumentar. A sua foto no inferno aumentou. Ele está te vendo agora como um outdoor. Ele está mandando agora demônios mais fortes para te perseguir. Porque você está fazendo a vontade de Deus. Você não pertence mais a Ele. Você é filho do Deus vivo. E isso aumenta as tentações. Se a tua fé estiver no solo rochoso, primeira tentação você chuta o balde e vai embora. Primeira tentação você cai. Primeira tentação e você não vence, porque você não tem raízes profundas. Quando você for disciplinado por Deus, porque os filhos são disciplinados por Deus. Quando você for disciplinado por Deus, você vai ser uma criança birrenta. Você vai fazer birra com Deus. E você vai chutar o balde e vai embora. Porque você não tem raízes profundas. Raízes profundas é maturidade. E você não vai fazer birra. Você vai, opa, isso aqui eu vou vencer. Porque Deus está comigo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve as palavras, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E agora, nós temos a semente no meio dos espinhos. Já passamos pela beira do caminho, já passamos pelo terreno rochoso, e agora no meio dos espinhos. Os espinhos crescem mais que essa planta e a sufoca. Ela não consegue buscar a luz que vem do Pai. Ela é sufocada pelos espinhos. E a palavra nos fala o que são os espinhos. Preocupação desta vida e o engano da riqueza. É bem claro. Preocupações da vida e o engano das riquezas são os espinhos que sufocam a palavra do nosso coração. E o que são preocupações deste mundo? Preocupações desse mundo. A gente se preocupa muito com a nossa carreira. A gente se preocupa muito com a educação nossa, dos nossos filhos, os objetivos e metas, ambições, cuidados médicos, com a nossa moradia, vestimenta,
pagar contas médicas, mensalidade de escola, contas domésticas, relacionamentos, segurança financeira, segurança do emprego. Tudo é preocupações dessa vida. Tudo que nos faz, esses exemplos que eu dei, que nos traz preocupação, é um sinal que estamos falhando na fé. Se a gente começa muito a preocupar com como é que eu vou pagar o boleto da escola das crianças, é um sinal que você está dizendo para Deus assim: não estou confiando em Ti, eu estou confiando na força do meu braço. E isso é preocupação com as coisas dessa vida. Quando eu começo a me preocupar muito com a minha carreira e esqueço a vontade de Deus para a minha vida, isso é preocupação com as coisas dessa vida. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que buscar as coisas nessa vida, a gente tem que buscar, mas não na frente de Deus. Sempre buscar primeiro a Deus. O restante, tudo que eu disse, é consequência de uma busca primeiro por Deus. Tudo vem depois. E quando essas preocupações, elas saem da tua mente, você está dizendo para Deus assim: eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Em tudo, eu confio em Ti. Eu falei aqui de coisas lícitas. Várias coisas lícitas. Contas domésticas. É coisa lícita. Você se preocupar com as contas da casa. Como é que eu vou pagar a conta de luz? Como é que eu vou pagar a conta de água? Mas quando isso excede a tua confiança em Deus, são preocupações da vida. As preocupações aqui não podem exceder a tua confiança em Deus. Elas têm que estar bem abaixo. Você pode se preocupar, mas não acima de Deus. Você tem que confiar que Deus vai fazer na sua vida. Outra coisa, fascinações das riquezas sufocam a palavra. Hoje está mais forte do que nunca, né? Essa busca incessante por ficar rico. A gente vê coach ensinando a ficar rico. Vários deles. Como? Eu tenho hoje a fórmula de ficar rico. 5 passos para ficar rico. 3 passos para ficar rico. E essa busca na internet constante por riquezas. Eu tenho que ficar rico, tenho que ficar rico, tenho que ficar rico, tenho que ficar rico. Isso são espinhos na vida do cristão. A nossa riqueza é ver pessoas salvas, pessoas transformadas. Essa deve ser as nossas riquezas, as nossas recompensas. Parar de pensar em ficar rico. Pensar na provisão que vem de Deus. Só isso, confia. Ele vai prover tudo, tudo, tudo na sua vida. Só descansar, só relaxar, que Ele vai prover. Não adianta ficar correndo atrás do vento, ficar correndo atrás de riquezas. Descansa no Senhor, descansa, senão os espinhos vai matar a tua fé. Os espinhos vão sufocar a sua caminhada, e as riquezas desse mundo sufocam a sua caminhada. Lucas, no livro de Lucas, a gente vê essa parábola do semeador em 3 livros. No livro de Lucas, ele adiciona os prazeres desta vida. Os prazeres desta vida são espinhos que sufocam a tua fé. Prazeres dessa vida. Existem prazeres que são lícitos, mas que, se você fizer de forma desequilibrada, eles vão sufocar a sua fé. Se você tem um hobby que você faz de forma desequilibrada, ele sufoca a sua fé. O entretenimento, se você faz de forma desequilibrada, ele sufoca a sua fé. Quer ver um exemplo hoje? Hoje tivemos jogo do Flamengo. Jogo do Flamengo hoje. O jogo do Flamengo, a busca por um prazer, você bota no patamar: hoje eu vou assistir o jogo do Flamengo ou vou para a casa do Senhor. Se você bota, não, eu escolho assistir o jogo do Flamengo, ele sufocou a sua fé. O prazer. Assistir o jogo do Flamengo é ilícito? Não. Sim. Eu ouvi um sim aí. É ilícito? Não. Mas
Se você bota ele num patamar acima de Deus, ele sufoca a sua fé. Ele é um espinho que sufoca a sua fé. Série no Netflix ou qualquer stream é ilícito? Não. Se você faz de forma exagerada, isso sufoca a sua fé. Porque ele vai tirar tempo da tua oração, vai tirar tempo da leitura bíblica. Você tem um dia de 24 horas. Você separou 8 horas para poder dormir. Sobrou quanto? Quem é bom de geografia aí? 8. Sobrou 16, não é isso? 16 horas. Se você vê uma série, 16 horas, se você vê uma série, igual minha sogra viu, 800 capítulos de 1 hora. Rapaz, 800 horas da tua vida numa série. Quanta coisa você deixou de fazer por causa de uma série. Isso são espinhos que sufocam a tua fé. Quanto tempo de oração você deixou? Quanto tempo de Bíblia você deixou? 800 capítulos de 1 hora. Como é que é o nome daquela série de médico? Grey's Anatomy. Aquilo não acaba nunca. Tem 1 bilhão de capítulos. Se você for pegar aquilo, quanto tempo você vai gastar com aquilo ali? Isso sufoca a tua fé. Imoralidade sexual. Isso sufoca a tua fé. Tudo que você faz relacionado à parte sexual, fora do que está previsto por Deus na Bíblia, é imoralidade sexual. Isso sufoca a tua fé. Isso é semente que cai entre os espinhos. Chega de falar de semente em local ruim. Vamos falar agora de semente em boa terra. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Vocês lembram que eu falei lá no início? Se você transmite a palavra de forma ruim e a pessoa não entende, ela cai em outro solo. Quando você transmite a palavra e a pessoa entende essa palavra, ela cai em uma boa terra. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O que é uma colheita de 100, 60 e 30 por 1? Você planta uma semente e aquela semente, ela dá 100 frutos com uma semente. Você planta uma semente, 60 frutos. Você planta uma semente, 30 frutos. E o que esse texto nos diz? Que um solo, uma semente que cai em boa terra, ela vai ter produções de fruto diferente. A produção vai ser diferente. Mas é um solo fértil. Mas você pode escolher produzir 30, 60 ou 100 por 1. Vai depender de você. O solo é o mesmo, mas a produção depende de você. E Lucas diz também que são os que ouvem com bom e reto coração. Você precisa entender e precisa receber, ouvir com bom e reto coração. O nosso coração ele é muito enganoso. A Bíblia fala, coração enganoso. O coração, a Bíblia fala, vários textos referentes à nossa alma. A gente teve uma mensagem aqui que a gente falou sobre corpo, alma e espírito. E o coração ele é sentimental. Ele é sentimento, movido por emoções. Ele segue aquele que está mais alimentado. Se é a tua carne ou se é o teu espírito. E você ouvir com bom e reto coração. O que é ouvir com bom e reto coração? Eu falei que o coração é enganoso, mas o coração, ele pode receber a palavra dele com bom e reto coração. Deus, ele olha, é um Deus que olha o coração. E ele recompensa o que você tem no coração. Ele não recompensa o seu ato, recompensa o coração, porque ele vê o que está no teu coração. Não adianta nada eu chegar aqui no dízimos e ofertas e chegar aqui R$1 milhão no dízimos e ofertas. Se o meu coração, ele está no dinheiro e o meu coração, aquilo ali é sobra do que eu tenho. Deus, ele está olhando o meu coração. Mas chega aqui,
uma pessoa e dá 10 centavos, e ela deu tudo que tinha, porque o coração dela deu tudo que tinha. E Deus recompensa a de 10 centavos, não a quantidade de R$1 milhão, porque o coração, Deus vê o coração e recompensa o coração. Nosso Deus, Ele é maravilhoso porque Ele vê o secreto, Ele vê o íntimo, Ele não vê a aparência, Ele não vê aquele que está se mostrando, se amostrando, Ele vê o coração, aquele coração humilde, aquele coração entregue, o coração que se derrama. Ele vê o coração, Ele vê aquele coração que se orgulha, aquele coração altivo, Ele vê aquele coração também, e Ele recompensa os corações humildes. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, porque Ele vê o nosso coração. Não adianta tentar mostrar o que nós somos, Ele sabe quem nós somos e vê o nosso coração. Chama o louvor, por favor. Hoje passamos por 4 solos. A palavra de Deus caindo em 4 solos. O solo batido e duro, onde a palavra fica na superfície. A palavra é desprotegida. A palavra é desprezada. E vem o inimigo e rouba essa palavra do teu coração, porque ela não tem profundidade. Vimos também um solo rochoso. Um solo onde a palavra cai, tem profundidade, aparece rapidamente, você olha assim, pensa que é uma coisa e é outra totalmente diferente, porque não tem profundidade, não busca umidade lá no interior do solo. É sem raízes, sem profundidade, sem umidade, sem experiências com Deus, sem intimidade com o Espírito Santo, porque ela não tem profundidade na palavra, não tem profundidade em oração. Esse é o solo rochoso. E existe um solo cheio de ervas daninhas, ervas espinhosas, que sufocam essa palavra. E essa palavra não consegue explodir, não consegue crescer. Essa semente não consegue vencer esses espinhos, que são as preocupações dessa vida, que são a fascinação pelas riquezas e prazeres deste mundo. Essa semente, ela não consegue crescer, porque tudo isso joga ela para baixo, tudo isso tenta matar essa semente. E temos também a semente que cai numa boa terra. O que é a semente que cai numa boa terra? Um coração ensinável, um coração humilde, um coração que tem sede e fome da presença de Deus. Essa é uma boa terra, onde essa semente, ela cai e esse coração logo abraça, essa terra abraça essa semente. E essa semente é protegida por essa terra. O inimigo, que é o pássaro, ele passa em cima, ele não vê essa semente no coração, porque está protegida. Essa semente protegida na terra, ela começa aquelas raízes a serem cada vez mais profundas na palavra, buscando umidade lá no fundo. A umidade, as águas que fluem do trono de Deus, essa semente vai buscar lá no fundo, porque ela está em uma boa terra. E o tema dessa mensagem hoje, qual foi o tema dessa mensagem hoje? Sou um solo fértil. A semente que caiu no seu coração, ela está produzindo 30, 60, 100 por 1? Ou essa semente ela foi sufocada pelos prazeres dessa vida? Ou essa semente, ela não criou raízes porque você ficou decepcionado com a igreja, decepcionado com líderes, e ela não criou raízes? Essa semente não criou raízes por conta das preocupações dessa vida, ou prazeres dessa vida, prazeres momentâneos que não te levam a lugar nenhum. O que impediu essa semente de brotar e frutificar? É o momento hoje de meditação. Eu estou sendo um solo fértil, ou eu não recebi a palavra num solo fértil?
Ou eu não protegi essa palavra do meu coração para que o inimigo não arrancasse essa palavra? Convidar a igreja para ficar de pé. E em João 15:8, ele fala assim: meu Pai é glorificado. Jesus fala, né? Pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Nós estamos glorificando a Deus com os nossos frutos, ou não temos apresentado os frutos diante de Deus? Nossa vida tem frutificado? Nós temos feito discípulos? Temos discípulos? Temos levado o Evangelho? Nossos discípulos são nossos frutos. Temos que fazer discípulos, levar o Evangelho, lançar essa semente que a gente recebeu, essa semente de tão grande valor, e começar a jogar essa semente, jogar em solos férteis, de uma forma que a pessoa entenda, de uma forma que a pessoa receba. E essa semente que você jogar em solo fértil, ela vai frutificar. E aquele solo fértil vai produzir 30, 60 e 100 por um. Essa é a missão da igreja. Ir distribuindo semente, semente, semente. Mas para isso, você tem que estar cheio da palavra de Deus.